46 mortes em confrontos policiais só no mês de setembro. Chega a 68 o número de pessoas mortas em confrontos com a polícia só neste mês de setembro. Salvador é uma das cidades brasileiras mais famosas, com forte apelo turístico por causa de suas belas praias e famoso carnaval. Assim, a cidade por muito tempo foi bem vista, mas hoje isso mudou e ela está sendo engolida pela criminalidade. Mas o que explica a decadência de Salvador? Uma das joias da coroa portuguesa enquanto o Brasil ainda era uma colônia. Essa é uma boa definição para Salvador. A primeira capital do Brasil tem seu respeito. Ou será que esse respeito foi perdido? Uma série de coisas lamentáveis vem acontecendo na capital baiana e vem jogando sua reputação no lixo. Coisas inacreditáveis que você descobrirá ao longo do vídeo e que fazem esquecer os pontos positivos da cidade. E olha, que não são poucos os pontos positivos de uma cidade histórica e culturalmente rica. Para entendermos a atual situação de Salvador, precisamos relembrar o passado. A cidade foi fundada em 1549 por Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Estando na Baía de Todos os Santos, ela estava num local estratégico, o que a fez se tornar um importante centro comercial, político e religioso. O Brasil passava por Salvador e sua importância se manteve mesmo quando o Rio de Janeiro se tornou a capital brasileira. Durante a independência, a cidade se consolidou como um dos principais centros na luta pela nossa emancipação em relação a Portugal. Já na República, Salvador continuou a ser um importante centro econômico e cultural. Mas, a bem da verdade, doa quem doer, é que a capital baiana sobrevive das glórias do passado, pois seu presente é terrível e para o futuro não se enxerga esperança. Não estou dizendo isso sem motivo, os dados mostram isso. A realidade inescapável não esconde a decadência de Salvador. Do IBGE à Polícia Militar, existe um consenso: a capital da Bahia vive seus piores dias. Você deve ter cansado de ouvir na escola sobre êxodo rural, quando um grande contingente de pessoas simplesmente largou a vida no campo e foi em direção às cidades, indo em busca de uma vida melhor. As pessoas migravam para as capitais por diversos motivos, que podiam ser divididos em duas categorias principais: econômicos e sociais. E eu digo migravam, pois depois de 2020, o fenômeno está se invertendo. As grandes cidades tendem a oferecer uma gama mais ampla de serviços e infraestrutura, como educação, saúde, transporte, lazer e cultura. Geralmente, as capitais, como Salvador, são centros econômicos dos estados, concentrando os principais setores de geração de renda. Isso significa que há mais oportunidades de emprego, com salários mais altos e melhores condições de trabalho. Ou pelo menos significava. As capitais estão sendo constantemente trocadas por cidades vizinhas ou interioranas, com uma qualidade de vida maior, com mais tranquilidade. Salvador é uma cidade violenta hoje. Assim, não é de estranhar porque as pessoas estão simplesmente fugindo dela, como diz o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os mais recentes dados do Censo 2022, Salvador perdeu simplesmente mais de 257 mil habitantes nos últimos 12 anos. O aumento da migração, bem como a redução de nascimentos ao longo dos anos, são apontados por especialistas como fatores determinantes para a queda. Segundo Mariana Viveiros, coordenadora nacional do censo do IBGE, existem indícios de que essa redução de Salvador tem a ver com a migração para cidades próximas, precisamente o motivo que acabei de apontar. As capitais deixaram de ser atrativas, enquanto suas vizinhas crescem no conceito da população que só quer viver em paz. Vamos aos números mais exatos de toda essa brutal queda populacional de Salvador. Em 2022, esse dado sofreu um declínio de quase 10%. Mais de 200 mil pessoas a menos na cidade, no momento em que a população brasileira como um todo não caiu. Esse número fica ainda mais alarmante quando o colocamos em comparação com outras capitais, confirmando que para todos os defeitos existe um êxodo em curso em Salvador. Com o desenvolvimento de municípios próximos a ela, a percepção é de que a migração também passou a acontecer da capital para o interior e não somente para fora da Bahia. Entre todas as capitais estaduais do Brasil, foi a que mais sofreu uma queda populacional. Das 27 capitais, apenas 9 tiveram uma redução no número de habitantes, e Salvador lidera esse infame grupo. O IBGE ainda aponta quais cidades vizinhas podem estar atraindo os ex-moradores soteropolitanos, como Camaçari. Ela é um polo industrial a cerca de 50 quilômetros de Salvador, onde a população cresceu, revertendo a tendência da prestigiada vizinha. Camaçari saiu de 242 mil habitantes para 299 mil em pouco mais de uma década. Porém, apesar da feliz crescente, ela não escapa da enorme onda de violência que está sufocando Salvador como um todo. E é esse o ponto principal que vou te mostrar no decorrer do vídeo.
Lauro de Freitas, uma outra cidade vizinha da região metropolitana de Salvador, também registrou um aumento populacional, saltando de 163 mil moradores em 2010 para 203 mil atualmente. A resposta para esse crescimento de Lauro de Freitas é ligeiramente simples: pessoas buscando uma vida melhor. Um desejo universal que todos temos, seja eu, seja você, seja seu vizinho. A queda na taxa de natalidade também é vista como fator que contribuiu para os péssimos números soteropolitanos no censo. Em 2021, a cidade teve o menor número de nascimentos em 46 anos. Naquele ano, foram registrados 28.545 nascimentos na capital baiana, 4% a menos do que em 2020. O IBGE afirma que, embora ainda seja cedo para determinar com precisão, a crise de 2020, que fez muita gente trabalhar em casa, também pode ter contribuído para esse movimento. Sem precisar estar no centro regional para trabalhar, os motivos para permanecer nas movimentadas capitais é dissipado. Esse movimento implica em uma consequência econômica para essa queda populacional e impacta bastante os municípios brasileiros. Isso porque existe o Fundo de Participação dos Municípios. Aquelas cidades que perderam população, como Salvador, devem receber menos repasses do fundo, e isso pode complicar suas contas públicas. Mas no momento, Salvador tem problemas maiores, muito maiores. A cidade está sendo engolida pela criminalidade. A população está abandonada. Será que há salvação? Em 2006, o político Jacques Wagner foi eleito governador da Bahia. Em 2010, ele foi reeleito. Em 2014, Rui Costa, seu indicado, conquistou o cargo e foi reconduzido a ele em 2018. Na última eleição, realizada em 2022, foi a vez de Jerônimo Rodrigues, o indicado de Rui Costa, ser eleito governador. Ou seja, o governador da Bahia tem forte poder de influência para determinar qual será o próximo. Isso faz com que, de 2006 para cá, o estado esteja sendo governado pelo mesmo partido. São 17 anos monopolizando o poder. Mas que mal teria esse monopólio? Seria natural pensar que para um partido e seus indicados estarem há tanto tempo no poder é sinônimo de que estão fazendo uma boa gestão, correto? Infelizmente, como você deve ter adivinhado, esse não é o caso de Salvador. A gestão estadual no quesito violência é uma tragédia completa e incontestável. Os números não me deixam mentir. Em 2022, o estado registrou 47,1 mortes violentas por 100 mil habitantes. Esse número foi o dobro da taxa nacional e o segundo pior entre todas as unidades federativas, atrás apenas do Amapá. Em números brutos, mais de 5 mil pessoas foram vitimadas de forma intencionalmente violenta, um dado amplamente superior ao registrado em São Paulo e no Rio de Janeiro, capitais que são conhecidas por seus altos níveis de criminalidade e violência. Jequié é o pior dos municípios do estado e de todo o Brasil, com uma média de 88,8 mortes intencionais por 100 mil habitantes. O pequeno município é como se fosse a Barmouth brasileira, com a diferença de que, teoricamente, Jequié não está numa zona de guerra como a Barmouth original. Nem mesmo as escolas estão seguras, pois 128 diretores escolares registraram interrupção das aulas por conta de tiroteio ou bala perdida no ano de 2021. Dessa vez, só o Rio de Janeiro estava à frente nessa estatística revoltante. Mas existe um índice que a Bahia não lidera, mas ela gostaria de liderar. O estado tem 121 presos por 100 mil habitantes, o menor índice do país. A média do Brasil é de 409 presos por 100 mil habitantes. Você acha que se o encarceramento fosse maior, a criminalidade seria menor na Bahia? Já vimos casos em que a prisão em massa e combate pesado à criminalidade deram resultados satisfatórios, como foi o caso da estratégia adotada por Nayib Bukele, o presidente de El Salvador. Você pode ver um mini documentário completo sobre o assunto no meu canal. Mas voltando o foco para Salvador, Bahia, só saberemos os resultados na prática. O verdadeiro problema é realmente colocar isso em prática. A onda de violência que assola a Bahia e sua capital é absolutamente aterrorizante. Um regime de terror perpetrado por criminosos, muitas das vezes ligados a facções criminosas que comandam o tráfico da região e buscam expandir sua zona extraoficial de controle e influência. Querem criar um estado paralelo, onde o crime é a lei. O clima de terror mudou completamente a rotina de Salvador. Aulas chegaram a ser suspensas em escolas e universidades devido aos constantes tiroteios. Estabelecimentos comerciais e unidades de serviços básicos, por sua vez, são obrigados a fechar as portas em meio a toques de recolher. Muitas das vezes, os confrontos são entre criminosos, mas mais recentemente, a polícia também decidiu agir para impor alguma lei e ordem. Naturalmente, isso faz com que a intensidade dos conflitos aumente, sendo um efeito colateral duro, mas infelizmente necessário. A polícia age, mas ainda não é o suficiente. Assim, é natural que o povo se pergunte: o que o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, está fazendo? Uma das apostas em curso para tentar restabelecer a paz
ou uma ilusão de paz, é um convênio de cooperação entre o governo baiano e a Polícia Federal, focado em serviços de inteligência para tentar enfraquecer o poderio das gangues. Inclusive, Jerônimo Rodrigues disse, não muito tempo atrás, que a Bahia só tinha um problema: comunicação. Para ele, era inadmissível que todos os dias passassem casos de massacres na televisão, como se tivessem a pior segurança pública do mundo. Realmente, que absurdo que a TV mostre que um estado com problemas de segurança tenha problemas de segurança. A letalidade policial da PM baiana é notável. Dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam o estado como líder no quesito, contribuindo com 23% de todas as mortes cometidas por policiais no Brasil. Apenas em setembro, pelo menos 68 pessoas foram vitimadas em confronto com as forças de segurança, a maioria em bairros periféricos de Salvador. As corporações policiais afirmam que a maioria eram integrantes de facções ou suspeitos de outros crimes. A Anistia Internacional no Brasil pediu a interrupção das operações policiais na Bahia e disse que o combate ao crime organizado não é licença para matar. O que você acha disso? Bom, eu particularmente acho que não se combate crime organizado com flores, por mais que essa seja uma verdade que incomode muita gente. Apenas em setembro, 177 pessoas foram baleadas na Bahia em meio a fogos cruzados, a maior parte em Salvador. Entre essas pessoas, com certeza estavam estudantes, trabalhadores, pais e mães de família, pessoas que foram totalmente abandonadas pela incompetência latente e venenosa do Estado, incapaz de conter criminosos, tendo por muitos anos uma política frouxa. Em meio a tudo isso, nós sabemos que não basta a ação da polícia militar. A corporação é de grande ajuda e vital para o combate ao crime, mas outras forças de segurança do país precisam agir, inclusive as federais. O governo federal alega que fará sua parte para coibir a violência na Bahia. O ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou a liberação de 20 milhões de reais em recursos federais a serem investidos na segurança pública do estado. Segundo Dino, o dinheiro poderá ser aplicado na manutenção, compra de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais. Você acha que essa mixaria para comprar armas não letais será o suficiente para combater o crime organizado armado até os dentes? O governo também enviou mais de 100 policiais federais e rodoviários federais ao estado, além de 5 blindados e um helicóptero. O Ministério da Justiça também afirma que está buscando soluções jurídicas para que as Forças Armadas sejam empregadas na segurança pública da Bahia. Enquanto o governo busca soluções, correndo contra o tempo depois de desperdiçar aos 17 anos de mandatos anteriores, as pessoas continuam padecendo, perdendo a esperança, a alegria de morar em Salvador, uma cidade tão marcante na história brasileira, reconhecida por ser cheia de vida. Hoje, ela está cheia de pesar. O pesar de uma cidade decadente, num estado moribundo de um país largado às traças. Quer descobrir como os mestres digitais estão dominando o YouTube para ganhar até $10 mil por mês, sem precisar se expor, sem precisar vender nada? E como você pode se tornar o próximo mestre digital sem falar inglês e trabalhando 2 horas por dia com o seu computador? Eu preparei uma apresentação gratuita, mostrando passo a passo para você conseguir isso de forma rápida e segura. Para assistir essa apresentação gratuita em primeira mão, basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. O governo federal fez um rombo inacreditável nas contas públicas? Como isso impacta a sua vida? É o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!